Nois. Eu sou Nois. Eu saúdo, em vocês, sua eternidade e sua chama de amor. Eu já tive a oportunidade, há muito tempo, de explicar-lhes as diferenças existentes entre a visão do coração, a visão do terceiro olho, e eu vou, hoje, continuar isso, falando-lhes do que é possível ver, não mais através da visão, mesmo do terceiro olho retificado ou, mesmo, ao nível da visão do coração. Vou falar-lhes de visões tais como elas sobrevêm no corpo de existência. Primeiramente, vamos considerar o que se produz quando a visão da personalidade apaga-se, quando a visão do coração e a visão da cabeça apagam-se diante da visão tal como a considera seu próprio corpo de existência. A visão no corpo de existência não obedece às regras presentes na visão do coração, inscritas em sua intimidade. A visão do corpo de existência define-se em relação a si mesmo e é totalmente, eu diria, impermeável a um processo exterior. A visão da existência dá-lhes a ver, primeiro, por pequenos pedaços e, em seguida, em sua globalidade, o que é nomeado corpo de existência. Esse corpo de existência nada tem a ver com o corpo astral. Ele é profundamente diferente. Sua luz não é irradiada ao exterior, mas é emanada dela mesma. Esse corpo de existência é constituído de formas energéticas, que se distribuem em sobreposição de seu corpo físico e no qual sua consciência pode passar, cada vez mais frequentemente e cada vez mais precisamente, com uma visão cada vez mais nítida do que ele é. Do mesmo modo que os olhos de carne podem contemplar sua mão, do mesmo modo o corpo de existência vê-se a si mesmo, através de suas funções e suas estruturas. Vamos esclarecer, antes de entrar nesse corpo de existência, por dar-lhes as manifestações que sobrevêm ao nível da coroa radiante da cabeça, e assinalando, de maneira indubitável, que vocês conseguem ver o que há a ver além da visão dos olhos, além da visão da cabeça e além da visão do coração. Poder-se-ia, para dar um nome, nomear isso de visão da consciência. Essa visão da consciência não se importa com um órgão ocular, uma vez que ver, nesse caso, estritamente, nada tem a ver com o aparecimento de uma imagem, qualquer que seja, mas, de algum modo, uma compreensão imediata que não passa pelo filtro do mental, que não existe no corpo de existência, mesmo na sobreposição com o corpo efêmero. Essa visão da consciência vai exprimir-se de diferentes maneiras. Chegar à visão da consciência e, já, estabelecer-se no último, a tela mental, como a visão do coração, vai tornar-se presença, na infinita presença, na morada de paz suprema. A partir do instante em que você toca e instala a infinita presença, inteiramente branca, na qual não pode aparecer qualquer visão, qualquer imagem, em um primeiro tempo. A partir do instante em que a estabilização na luz branca e na morada de paz suprema estabelece-se, o que pode tomar de alguns segundos a alguns minutos de seu tempo, naquele momento, você vai passar, antes ou depois, por estratos intermediários que não concernem, de modo algum, a visão da consciência. A visão da consciência vai dar-lhe, primeiro, a viver e a perceber de maneira direta, sem passar pelo que é nomeado a um centro energético ou chakra, a visão de seu próprio corpo de existência em sua constituição. Do mesmo modo, eu disse, que seus olhos veem sua mão e vê o ambiente, sua visão interior, ligada à consciência, vê sua interioridade e o que ali se desenrola. Isso necessita de uma identificação e de uma visão, primeiro, desfocada e, em seguida, cada vez mais precisa, de seu próprio corpo de existência, a partir do instante em que você toca e estabiliza a morada de paz suprema, caracterizada pela luz branca uniforme, de um branco leitoso, vibral, que é aquela do éter, em sua totalidade. Em seguida você penetra, sem o querer, em consciência, em seu próprio corpo de existência. Por analogia, é como se lhe fosse possível, e é, por vezes, possível, penetrar e ver o interior de seu próprio corpo, tanto na visão física dos órgãos como na visão etérea dos órgãos ou de qualquer elemento constituinte de seu corpo. Eu os lembro de que o corpo de existência não conhece nem a matéria nem a dualidade. Esse corpo de eternidade é uma estrutura vibral cuja plasticidade é total.
O desenvolvimento dos potenciais desse corpo de existência, segundo as dimensões que você percorre e explora, se é, para você, o caso, vai traduzir-se, primeiramente, pela visão sucessiva e, em seguida, permanente dos diferentes triângulos elementares da cabeça. Esses triângulos elementares da cabeça são-lhes dados a ver, portanto, não com os olhos que não existem, mas, diretamente, pelo vibral, e isso, independentemente do que vocês nomeiam chakras, que pertencem a esse mundo. Assim, vocês verão que eu nomearei, se quiserem, treliça etérea. Essa treliça etérea manifesta-se nas dimensões unificadas a partir do instante em que você mesmo passa a consciência unificada. Naquele momento, a treliça etérea normal aparece-lhe sob a forma de um quadrilátero quadrilage ao nível do ambiente. Em seguida, ao nível de seu corpo de existência, você vai perceber nele os circuitos vibrais que constituem, primeiramente, as linhagens que são as suas, ao nível do que nós nomearemos DNA espiritual. Essas linhagens correspondem, é claro, aos triângulos elementares situados ao nível de sua cabeça. O início de percepção desses triângulos faz-se, em geral, pelo triângulo que corresponde ao fogo, em seguida, pelo triângulo correspondente ao ar, em seguida, à água e, enfim, à terra. Isso se acompanha de percepções. Do mesmo modo que com sua consciência comum você é capaz de perceber a posição de seu dedo e de movê-lo, mesmo sem olhá-lo, aqui, ao nível da própria consciência eterna, você tem a possibilidade de ver, sentir, perceber, diretamente, seus triângulos elementares correspondentes às suas 4 linhagens. Elas se manifestam sob a forma de triângulos de luz. Você vai observar quadriláteros energéticos, quadriláteros etéreos que criam, no corpo de eternidade, estruturas, geralmente, triangulares semelhantes a triângulos radiantes de forças. Vou tomar um exemplo muito simples a compreender. Ao nível do que é nomeado o corpo de vitalidade no efêmero, existe um triângulo radiante de energia no qual entram energias etéreas rarefeitas. Esse triângulo de energia radiante no efêmero é constituído pelo que foi nomeado o segundo chakra, o terceiro chakra, o chakra do baço ou a porta-atração. Esse é o triângulo radiante o mais importante do corpo físico etéreo desse plano. Uma vez presente o corpo de existência, em sobreposição em você, esse triângulo radiante é substituído por outro triângulo radiante, que compreende o chakra do baço, o chakra do fígado e o ponto OT. A energia etérea restituída à sua liberdade manifesta-se, portanto, por um desses triângulos. Existem inumeráveis deles. Existem inumeráveis circuitos nessa treliça etérea que constitui a totalidade de seu corpo de existência. Ao nível da estrutura energética, nada é fixo, tudo é móvel. Do mesmo modo que seus dedos movem-se, seus triângulos elementares movem-se, para gerar certo número de processos de consciência, que os leva a ver com a consciência, diretamente. Essa visão não está localizada ao nível dos triângulos, mas é a primeira coisa que lhes aparecerá, assim que o corpo de existência estiver em sintonia e em sobreposição do corpo efêmero. Cada triângulo elementar possui 3 fios de luz que unem os pontos um a um que podem traduzir-se ou pela visão dessa treliça etérea triangular, ou por uma cor extremamente precisa para cada elemento, que eu os deixarei descobrir por si mesmos, porque o conhecimento exterior para nada serve. Eu posso apenas dar-lhes os marcadores que lhes permitem identificar-se nos primeiros tempos do estabelecimento da eternidade no efêmero, nos primeiros tempos da manifestação tangível, concreta, perceptível desse corpo de existência. Todos os corpos de existência, em todos os planos e em todas as dimensões, até o limite do que foi nomeado, parece-me, o limite do antropomorfismo, dar-lhes a ver os corpos de existência, em seu desenvolvimento segundo as dimensões. Essa plasticidade é totalmente real e inevitável, uma vez que é a conformação de seu corpo de existência que faz com que vocês possam explorar tal dimensão ou tal outra dimensão, tal linhagem estelar ou tal outra linhagem estelar, em função, justamente, da ativação da vibração, se vocês preferem, de cada um desses triângulos elementares da cabeça. Nessas estruturas, inúmeras estruturas vão aparecer-lhes, progressivamente, concernentes a essa treliça etérea do corpo de existência.
Se vocês tentam, pelo pensamento, ver o resto do corpo de existência, enquanto a luz adamantina não substituiu, integralmente, o fogo vital, vocês não terão qualquer possibilidade de ver com a consciência, já, seu corpo de existência. A partir do instante em que a visão de seus triângulos elementares é feita, no interior de vocês, a exploração dimensional pode prosseguir ou, se preferem, recomeçar. Naquele momento, progressivamente e à medida do tempo que se escoa, que pode tomar alguns minutos, alguns dias ou algumas semanas, vocês vão recuperar o funcionamento de seu corpo de existência, não para fugir desse plano, enquanto ele não está dissolvido, mas, bem mais, para dar-lhes as ferramentas de sua própria autoexploração. Nos tempos em que vocês perceberão, como vem em sua mão, mas sem passar pelos olhos, pelo olho da consciência, se posso exprimir-me assim, que está presente por toda a parte no corpo de existência, vocês vão observar a atividade dos triângulos elementares e das linhas principais que percorrem certos eixos que foram nomeados a cruz cardinal e as diferentes cruzes que lhes foram descritas há anos. O simples fato de vê-las permite a atividade delas permite-lhes desdobrar-se nos multiversos, multidimensões e no conjunto de manifestações dimensionais. Cada um de vocês não é levado a explorar isso, outros se deleitarão na luz branca, outros viverão o desaparecimento total, mesmo, do corpo de existência. Mas existe, contudo, um reconhecimento prévio do conjunto de triângulos elementares. Se você pede, antes de fechar seus olhos, antes de alinhar-se, para estar em seu corpo de existência, ele lhes aparecerá, muito naturalmente, sem procurar, sem forçar, sem protocolo algum, sem qualquer extravio possível. O interesse não é tanto de analisar o que se desenrola, exceto ao nível dos triângulos elementares, porque é, para vocês, a zona mais evidente a explorar, mas vocês constatarão, muito rapidamente, conforme a cor, a modificação de cor de um desses elementos do corpo de existência, de forma triangular. A cor, a irradiação, o brilho vai mudar. O posicionamento ao nível do ponto superior dos 4 triângulos elementares e do ponto inferior do triângulo revertido do fogo vai deixar-se observar. A vibração amplifica-se, a coloração muda e dá-lhes, naquele momento, acesso a múltiplas esferas, sem qualquer esforço e de maneira instantânea. Assim, a ação dos 4 elementos dá-lhes a ver, a partir do instante em que eles estejam pacificados e manifestem-se, unicamente, em um modo vibral e não mais em um modo vital. Naquele momento, vocês poderão explorar seu ser interior, em todas as suas dimensões e em todos os seus componentes. Vocês se aperceberão, muito rapidamente, que isso se tornou possível porque esse é seu caminho nesse mundo, antes de desaparecer nesse mundo e para esse mundo. Isso pode traduzir-se pelo que foi descrito por inumeráveis pessoas que exploraram a interioridade de seu ser, não ao nível do corpo físico nem etéreo, mas, bem mais, ao nível do conjunto do corpo de existência. O que deve ser vivido, naquele momento, não deve ser procurado, nem programado, nem antecipado. Retenham que tudo isso se faz sem qualquer vontade, de maneira totalmente espontânea e natural, e corresponde ao correto desenvolvimento, nesse mundo, das partículas adamantinas, de maneira total. Assim, a separação entre os planos estando desaparecendo, de maneira total, vocês terão cada vez mais acesso a essa percepção. E mesmo, eu diria, ao nível da visão física e não mais da visão do coração, como da visão interior nesse corpo de existência, ser-lhes-á dado a ver algumas coisas desse mundo. As coisas desse mundo não serão vistas de maneira amputada, mas ser-lhes-ão dadas a ver pela própria consciência, como a linha diretriz e a linha condutora de toda a matéria, ou seja, vocês não verão, simplesmente, o que é material e pesado, mas o ambiente sutil e invisível, até o presente, de cada ser em todos os seus corpos, tanto efêmeros como eternos. Isso lhes dará a ver, de maneira espontânea e sem procurar o que quer que seja, sua identidade estelar e a identidade estelar de tudo que vocês observarão como irmãos e irmãs, tanto na existência como quando eles não estão na existência, uma vez que, quando eles não estão na existência, uma vez que ela não está presente.
Vocês terão, portanto, acesso, em um primeiro tempo, à visão e arquitetura do que é chamado de auras ou corpos sutis que estão no interior do corpo, e auras que estão, é claro, no exterior do corpo. Mas as visões as mais importantes concernem, essencialmente, ao que é ligado às linhagens estelares, às origens estelares e à constituição dos triângulos elementares da cabeça, que lhes darão a ver diretamente, sem a ferramenta intelectual, sem a ferramenta perceptiva, de maneira que eu chamarei de visão direta, que não passa mais pelo coração nem pela cabeça, mas que se imprime, diretamente, na consciência. Assim, vocês serão levados a observar, sem projeção alguma, simplesmente pela imersão em seu próprio corpo de existência, tudo a que vocês portam a atenção, não para julgar, mas para fazer sua primeira experiência do que vocês são na eternidade, antes que vocês sejam restituídos à sua eternidade, de maneira definitiva. Trata-se, portanto, de uma forma de aprendizado, mas esse aprendizado não é, em caso algum, um trabalho. É apenas um deixar fazer, um abandono, ou seja, o que quer que seja visto, convirá não procurar, na consciência comum, apropriar-se ou interpretar ou procurar um sentido ou um significado para o que é percebido, mas, como sempre, deixar a experiência ser vivida. Isso os levará a uma compreensão que eu qualificaria de natural, que não passa por qualquer filtro do efêmero, qualquer condicionamento que possa, ainda, existir, de maneira, certamente, limitada, mas que arrisca induzir a erro. Essa visão será direta. Ela não passa nem pelo coração nem por um sentir vibratório, mas, bem mais, pela instalação, com o tempo, na morada de paz suprema. O que é dado a ver é, simplesmente, como eu digo, o início da experiência em sua eternidade. Isso necessita, efetivamente, de passar por certo número de elementos que os devolverão a sua total autonomia e a sua total liberdade. Assim, portanto, nada a procurar, a ver, simplesmente, estabelecer-se na morada de paz suprema, e, muito naturalmente, revelar-se-ão a você a luz branca, infinita presença e estruturas de corpos de eternidade, progressivamente e à medida dos dias e das semanas, progressivamente e à medida de seu ritmo interno, mas, também, do ritmo da Terra no estabelecimento da luz sobre esta Terra, para realizar o que foi anunciado, não mais, unicamente, a liberação da Terra, mas a ascensão da Terra em outra dimensão, deixando como uma tela ou como um fantasma a Terra de terceira dimensão, como totalmente esterilizada. Isso se produzirá por um salto quântico da consciência, tal como os arcanjos, e, em especial, Anael, puderam explicá-lo durante o ano de 2012, em sua última parte. Assim, vocês terão os marcadores confiáveis e precisos da presença do corpo de existência. Assim, a partir de sua presença obtida e vista, caberá a vocês realizar as experiências, sem procurar dirigir isso, de maneira alguma, tal como elas se apresentam à sua consciência, porque elas são as mais naturais que se apresentarão, e as mais espontâneas, sem qualquer esforço da pessoa e sem qualquer esforço da consciência eterna. Isso lhes permitirá explorar o que é necessário para vocês, em função de seu posicionamento e em função do que é nomeado seu futuro, se futuro há. Assim, portanto, durante essa fase que se inicia em muito pouco tempo, convém não estar à escuta de maneira exagerada, mas, antes de tudo, estabelecer a morada de paz suprema, cujo marcador, além da alegria e do contentamento, é o aparecimento da luz branca, na qual virá aparecer-lhes, em seu ritmo, segundo o calendário da Terra, também, sua própria verdade eterna em sua estrutura e seu funcionamento. Assim, portanto, não haverá mais possibilidade, naquele momento, de escapar de sua própria eternidade, de um modo ou de outro. É claro, vocês não terão todos os dados de funcionamento desse corpo na imediaticidade do instante vivido na morada de paz suprema. Do mesmo modo que o recém-nascido e o bebê aprendem a andar, do mesmo modo o corpo de existência é, de imediato, constituído, mas para aprender a utilizá-lo, é necessária, aí também, uma forma de aprendizado que se faz espontaneamente, em alguns casos, mas que será, de todo modo, o objeto de um desenvolvimento específico, uma vez o choque da humanidade passado, durante o período de transição dimensional da Terra.
Vocês não têm, portanto, que se preocupar com outra coisa que não viver o que é proposto, espontaneamente, pelo corpo de existência, sem procurar, de maneira alguma, dirigir o que quer que seja. Porque é o melhor modo de deixar-se penetrar pelo que é vivido, pelo que é visto, sem interferir, de maneira alguma, porque vocês não têm, ainda, a possibilidade de controlar e dirigir, inteiramente, esse corpo de existência, o que se tornará o caso a partir da êxtase concluída, ou seja, após o que Maria lembrou-lhes serem os 3 dias de trevas. Há, portanto, uma ressonância desse corpo de existência, pelo acesso à morada de paz suprema, que organiza, em vocês, e sem participação da vontade da pessoa, certo número de experiências que conduzem, de maneira geral, a um reforço da morada de paz suprema, a um reforço, se isso é possível, da alegria e, sobretudo, um início de dissolução do efêmero, em seus diferentes componentes, ou seja, tanto o corpo físico como a consciência comum, como todas as realizações e todos os condicionamentos, assim como o mental nele mesmo e o corpo emocional nele mesmo, o que pode, por vezes, dar-lhes a impressão de não mais estar adaptado à superfície desse mundo, de não mais estar adaptado à sua vida. É um período de transição. Se passará de maneira mais ou menos consciente e mais ou menos evidente, antes, mesmo, do início da êxtase. Uma vez passada a êxtase, a liberdade será total para vocês, quer vocês estejam na sobreposição de seu corpo físico, em seu corpo de existência ou, simplesmente, no corpo de existência, se o corpo físico não seja mais do que um cadáver no qual vocês não habitam mais. A partir desse instante e após a êxtase, produzir-se-á certo número de eventos que não terão necessidade de qualquer interpretação, como quando da visão da consciência na consciência de eternidade, porque isso não se presta a qualquer discussão, a qualquer interpretação e a qualquer projeção. O que se desenrolará dentro desse corpo de existência permitirá a vocês completar, utilmente, pela vicência, as funções das diferentes partes e estruturas energéticas desse corpo de existência. Isso não pode ser desvendado mais adiante, mas eu lhes dei, simplesmente, detalhes que se manifestarão a vocês por uma visão ainda diferente do que foi nomeada a visão do coração há alguns anos. Essa visão não é suportada por um órgão, mas compreende o conjunto da estrutura energética, primeiramente, os 4 elementos e suas linhagens, assim como o DNA espiritual nas luzes da coroa radiante da cabeça triangular, para, depois, investir o corpo e manifestar-se a vocês. Certo número de elementos será comunicado, bem após a êxtase, àqueles que tiverem esse corpo de existência ativo, quer eles estejam ou não com seu corpo físico no interior, o que não fará, de qualquer modo, diferença alguma para aqueles cuja consciência estará no corpo de existência, quer o corpo físico esteja lá ou não. Isso corresponde, real e concretamente, à fase da ascensão individual e coletiva, que começa agora, através de suas vivências, suas experiências e seus posicionamentos. Isso é chamado a atribuição vibral, mas, também, a iluminação do que restava a iluminar, em toda a clareza, em toda a precisão. Esse processo é um processo normal. Ele pode, por vezes, ser vivido como surpreendente, tanto mais facilmente, se vocês têm a capacidade para desaparecer de si mesmos na consciência. Não há regressão, a partir do instante em que volta não é um bloqueio do absoluto ou uma volta atrás, mas, bem mais, a exploração do potencial do absoluto que vocês são. Isso corresponde à liberação. A liberação faz-se com ou sem o corpo, com a mesma disposição e a mesma facilidade, a partir do instante em que houver uma sincronia entre seu momento individual e o momento coletivo, o que, obviamente, dar-lhes-á marcadores por sua vivência extremamente nítidos, extremamente precisos, que não sofrem qualquer interrogação, qualquer questionamento, e outras respostas que não o que é visto. A partir desse instante, vocês estarão livres, quer estejam com o corpo ou sem ele nesse mundo que está desaparecendo. Algumas estruturas energéticas aparecer-lhes-ão, então, até agora invisíveis. Bem além da treliça etérea pré-existente à Terra, ser-lhes-á dada a oportunidade de ver o que lhes foi escondido até o presente.
Isso corresponde tanto às evoluções 3D paralelas à sua, não falsificadas, concernentes aos elfos, os silfos, os gnomos e as salamandras. Isso concerne ao que foi considerado, até o presente, como personagens imaginários ou que povoavam o astral, mas que tem, também, uma contrapartida nos domínios da eternidade. Eu quero falar, antes de tudo, dos dragões e, antes de qualquer coisa, deles. E, em seguida, ser-lhes-á levado a ver, em si, pelas viagens dimensionais, os habitantes de outros mundos, e vocês se aperceberão, com grande facilidade, que todos os corpos de existência são absolutamente idênticos. Eles tomam uma diferenciação apenas na viagem dimensional que corresponde a uma linhagem, ou a um sistema solar, ou a uma determinada dimensão. Vocês terão a liberdade dimensional total. Vocês farão, naquele momento, a experiência de certo número de coisas sobre a Terra, que foram chamadas, há muito tempo, reagrupamentos. Esses reagrupamentos serão vívidos de forma completamente natural. Ou vocês estão no corpo de existência sem qualquer corpo físico, seu corpo de existência será seu veículo, para devolvê-los onde vocês devem ser devolvidos. Essa não será uma informação mental comunicada, mas uma evidência para vocês, tanto mais que as estruturas invisíveis que correspondem a ela serão visíveis de maneira perfeita. Aparecerão a vocês os vórtices da Terra, aparecer-lhes-ão as embarcações de luz em sua majestade, de qualquer dimensão que elas venham, e que cercarão a Terra. Ser-lhes-ão dados, também, a ver todos aqueles de vocês presentes, nesse mundo e sobre esse mundo, para esse tempo final, quaisquer que sejam suas origens estelares, em suas dimensões estelares de origem. Isso será vivido com grande alegria, e vocês verão, naquele momento, a realidade de suas linhagens, a realidade desses seres e consciências que povoam essas dimensões as mais elevadas. Vocês terão, também, a visão do plano etéreo da Terra, mas, também, do plano causal da Terra, que lhes dá a ver não mais, unicamente, as entidades, mas a organização dimensional, a partir do instante em que a luz branca tiver tocado o solo, inteiramente, durante um período que vocês conhecem, agora e já, que será de 132 dias, como Maria confirmou-lhes. Assim, retenham bem que tudo isso é fácil e, no entanto, não tem, absolutamente, que ser procurado, de maneira alguma, mas revelar-se-á a vocês por si só, a partir do instante em que a sobreposição do corpo de existência e do corpo efêmero for realizada. E, a partir do instante em que a luz tocar a Terra, qualquer que seja a evolução de seu corpo, sua consciência viverá a ascensão, naquele momento. Isso não quer dizer que o processo tenha, definitivamente, terminado, uma vez que, como eu acabo de dizer, restarão 132 dias. Durante esses 132 dias, certo número de elementos vibratórios ser-lhes-á comunicado, para concluir sua liberdade, para não ter que experimentar o conjunto de possíveis e serem, diretamente, funcionais em sua atribuição vibral na saída desses 132 dias, o que lhes permite estabelecer-se em suas moradas de eternidade, quaisquer que sejam. Aí estão os elementos que eu desejava submeter à sua sagacidade, se posso dizer. O importante é permanecer tranquilo, o importante é nada querer, porque essas experiências produzir-se-ão por si só, sem qualquer intervenção de seu corpo físico e dos corpos inferiores ainda presentes. A luz, aí também, nesse nível, encarrega-se e dirige o que deve acontecer como experiência e como aprendizado. Não é, de modo algum, a pessoa que decide isso. Assim, portanto, vocês verão, por si mesmos, que, se quiserem fazer algo, terão dificuldades para fazê-lo, enquanto se a luz organiza-o por vocês, isso se desenrolará com a facilidade a mais evidente. Isso é importante porque permitirá a vocês, ao mesmo tempo, comunicar-se pela telepatia direta, ao mesmo tempo, agir em seu ambiente e em sua estrutura, assim como o grau de desenvolvimento de sua consciência, ao mesmo tempo sabendo que, mesmo se vocês são liberados vivos, resta viver a liberação sem esse corpo. Tudo isso se instala em seu ritmo e nada mais demanda de sua parte do que permanecer na unidade, no silêncio interior e, eventualmente, na dança do silêncio, tal como ela lhes foi proposta por um dos Melquisedeques. Tudo isso é extremamente simples e natural.
só o que pode permanecer nas estruturas efêmeras, concernente não mais ao medo, mas à necessidade de sentidos e de significados, poderá desviá-los do que há a viver, de maneira espontânea e natural. Mas isso não poderá durar, porque vocês constatarão, muito rapidamente, por si mesmos que, a partir do instante em que se exprime uma curiosidade e, simplesmente, uma curiosidade da pessoa, vocês não têm acesso a esse corpo de existência, mesmo se ele estiver aí, para explorá-lo. A exploração faz-se natural e independentemente de vocês, em alguns momentos de seus dias e de suas noites, conforme suas disponibilidades para viver isso. Isso não deveria, além da medida, impedi-los de continuar sua vida usual e habitual nas melhores circunstâncias, mas prepará-los, ao mesmo tempo, para instalá-los na eternidade, sem qualquer choque, sem qualquer resistência e sem qualquer dificuldade. Assim, portanto, acabo de dar-lhes os marcadores absolutamente fundamentais do acesso à sua existência, não mais no Sol, mas diretamente, aqui mesmo, nesta Terra, nesse corpo, que, no entanto, não concerne a esse corpo, devido, como eu disse, à sobreposição e adequação total do corpo efêmero e do corpo de existência. Isso corresponde, seguramente, ao início de constituição da crisálida e ao nascimento efetivo da borboleta em sua dimensão de origem, em uma de suas linhagens estelares, com um preparativo durante 132 dias, o que permite evoluir, a partir do fim desses 132 dias, em toda a liberdade, em toda a dimensão e em todo o mundo. Exceto aqueles, é claro, que terão escolhido liberar, deliberadamente, outro sistema solar. Nós dizemos, agora e já, bem-vindos a esses irmãos e irmãs que, agora e já, são os futuros Melquisedeques e as futuras estrelas de uma terra desconhecida para vocês, até agora, que haverá a liberar. Isso se fará nas melhores condições possíveis, porque, doravante, toda a liberação de um sistema solar dará não unicamente um impulso inicial, quando da descida, novamente, na encarnação, mas dará, também, a possibilidade, pelo que foi instalado em suas estruturas de eternidade, de manter o laço com seu corpo de eternidade, o que não era o caso nesse mundo. Isso quer dizer que a liberação dos próximos mundos não se faz pela falsificação e a ruptura da pessoa em sua eternidade, contrariamente ao que deve ter acontecido sobre esta terra, para evitar a perda da individualidade ocasionada pelos arcontes e reparada, se posso dizer, na fase inicial do que foi criado, ou seja, a Atlântida, há mais de 52 mil anos. Alguns Lípica kármicos preservaram o que é nomeada a individualidade, para permitir a vocês, hoje, ser liberados, se esse é seu desejo e, mesmo, se não o é, devido à liberação da Terra que lhes permite experimentar o face a face e dar-se conta do juramento e da promessa. Tudo isso, como vocês se apercebem, se já não é o caso, é perfeitamente orquestrado, perfeitamente em sintonia com tudo que nós havíamos anunciado, uns e outros, assim como os arcanjos. Isso não poderá dar qualquer dúvida para vocês, isso se tornará uma evidência, cada vez mais patente, que vem por fim a todo cenário de ilusão e de predação que possa, ainda, manifestar-se, devido à não presença de seu corpo de existência, o que quer que vocês tenham vivido ao nível do fogo vibral ou, ainda, da onda de vida ou, ainda, do canal mariano ou, ainda, das coroas radiantes. O que acontece é, portanto, um processo de dissolução/aparecimento que sobrevém para a maior parte de vocês, de maneira consciente e evidente, sem qualquer choque, sem qualquer sofrimento e, sobretudo, sem qualquer arrependimento. Assim, nesse momento, vocês se posicionam sozinhos em sua própria evolução. O juramento e a promessa necessitam da visão desse corpo de existência, no momento final ou, por antecipação, mesmo, dos 132 dias, como é o caso para vocês, que viveram a ativação, pelo menos, de uma das coroas radiantes, da cabeça ou do coração, ou do sacrum. Qualquer que seja o grau de alteração do fogo vibral ou do fogo vital, não pode ali haver erro porque, através disso, aliás, pedido a vocês não emitir qualquer julgamento, porque vocês não têm, em momento algum, enquanto não têm essa visão da consciência da existência, os prós e os contras perfeitos do que se desenrola em si, como em seu ambiente e suas relações, ou diversas fontes que vocês possam ler, ouvir ou viver.
Assim, portanto, o julgamento freia o acesso à existência, o julgamento impede-os de ver claramente, o julgamento afasta-os da instalação desse corpo de existência, a dualidade afasta-os da instalação das 4 linhagens e da ativação das 4 linhagens em vocês, assim como da percepção dessas linhagens no exterior de vocês. Assim, eu os engajo a permanecer, nos processos que vão viver, o mais neutro possível, devido, mesmo, à sobreposição transitória dos corpos efêmeros e os corpos eternos. É um aprendizado, e esse aprendizado acontecerá do melhor dos modos, a partir do instante em que vocês permaneçam na unidade, a partir do instante em que vocês não julguem, a partir do instante em que vocês não procurem saber viver o bem ou o mal, nem havê-lo no exterior, mas, realmente, transcendê-lo. Naquele momento, o último véu rasgará. Eu lhes assinalo, aliás, que é apenas você que pode rasgá-lo, por intermédio do corpo de existência, instalando-se nele. Eu os lembro de que lhes foi comunicado certo número de elementos que apenas podem ser realizados por vocês. Seja a unidade, o pequeno caminho de Teresa, seja viver os movimentos dados pelo mestre de Shaolin, Li Shen, que lhes permitem, então, liberar-se, vocês mesmos, não pela vibração, não pela consciência, mas, simplesmente, pela ressonância desse corpo com a eternidade. Cabe a vocês experimentá-lo, cabe a vocês vivê-lo e cabe a vocês descobri-los. Foi-me pedido para dar-lhes esses alguns marcadores, para evitar, nos primeiros tempos, mecanismos de confusão ou de incompreensão que vão dar-lhes não erros, mas, simplesmente, o que eu chamaria de tergiversações ou, eventualmente, o que vocês nomeariam, de modo divertido hoje, nesse mundo no qual vocês estão, eu chamaria isso de um bug da consciência. Mas o bug da consciência não é nem o bem nem o mal, ele é apenas uma adaptação. E, aliás, eu esclareço que inúmeros de vocês, aqui e alhures, sem o saber ou sabendo, já realizaram sua atribuição vibral. O fato de ver o corpo de existência, o fato de viver a consciência do corpo de existência nesse corpo assinala a realização de sua atribuição vibral. Simplesmente, o fato de ver sem os olhos, sem o coração, a consciência, diretamente, verá os triângulos elementares que correspondem às linhagens no plano original e na estrutura energética do corpo de existência, presente, completamente, nesses 4 triângulos elementares. Eis o que me foi pedido, então, transmitir-lhes. Não haverá questões, porque isso foi suficientemente claro. Bastará vocês reler isso e deixar as coisas desenrolar-se sem ali misturar qualquer personalidade. Porque, caso contrário, de modo transitório, vocês experimentarão, entre seu corpo de eternidade e seu corpo físico, não uma dualidade simples, mas uma forma de dualidade que é apenas transitória. Porque, de fato, como nós o dissemos, vocês estão todos liberados. Assim, portanto, aquele que vê a dualidade após ter vivido-se, nada mais é do que aquele que será o próximo Melquisedeque. Nós dizemos, portanto, nós, estrelas, bem-vindos aos novos Melquisedeques, não desta terra, mas de um novo sistema solar a liberar. Quanto aos outros, nós lhes desejamos bom retorno à sua eternidade, à liberdade, à autonomia, à alegria eterna, à restituição a si mesmos. Foi-me, também, solicitado concluir minha intervenção pela ativação, em vocês, do triângulo da Terra, porque o triângulo da Terra, ou seja, sua linhagem elementar ligada ao elemento Terra, está, diretamente, em ressonância com as rupturas do último véu. Do mesmo modo que a ascensão da Terra começava pela manifestação elementar que lhes foi anunciada há muito tempo, a ativação do fogo, que se traduz, sobre a Terra, pela ativação do cinturão de fogo do Pacífico, isso está realizado. A ativação da água, que dá algo que é muito conhecido sobre esta terra, que é chamado dilúvio. A ativação do ar, que dá a viver modificações climáticas extremamente importantes, que fazem com que onde fazia calor haverá a neve, onde havia a neve, será o deserto. Assim, cada elemento revela-se. O elemento terra da terra e sua liberação corresponde ao que havia sido nomeado pelo comandante, a expansão da terra, já observável sobre esta terra pelo aparecimento de buracos.
Esses buracos a nada mais são ligados que não a rupturas, de momento, organizadas, da crosta terrestre e do manto terrestre, para evitar certo número de processos desagradáveis enquanto o sinal celeste não é manifestado. Assim que vocês tenham assimilado isso, assim que vocês viverem isso, vocês estarão inteiramente livres, mas, contudo, enquadrados pelas forças de luz, durante esses 132 dias. Resta, agora, a efetivamente ver, em vocês, o momento em que vocês veem e o momento em que vocês interpretam. A, efetivamente, ver, em si, o momento em que vocês estão na verdade de seu ser ou na verdade de outro. Isso se manifesta pela luz branca, pela capacidade para desaparecer, pela capacidade, sem procurá-lo, para ver suas próprias linhagens, na expressão energética vibral dos triângulos elementares, como na representação, ou mesmo acesso ao animal terrestre que representa sua linhagem. Eu vou, então, permitir-me fazê-los viver o desvendamento parcial do triângulo elementar da Terra, que é a fecundação pelo feminino sagrado. Ativação do triângulo da Terra. Eu rendo graças, novamente, por sua presença. No e saúde a sua existência. Transmitido por Sopi. Mensagem atemporal.